matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje eu trouxe um convidado muito especial que eu tenho certeza vocês vão gostar muito e vão aprender como eu aprendo muito com ele, né? Bom, professor Luciano Bettiger, é um prazer ter o senhor aqui com a gente, eu espero que as pessoas possam aprender muito hoje com seus conversatórios. O professor Luciano usa uma palavra que eu acho assim super legal. Ele faz conversatórios, né, professor? Conversatório. Conversatórios. Pois é. Então hoje nós vamos ter aqui um conversatório com o professor Luciano. O professor Luciano, ele nasceu em Petrópolis, né, e tem 79 anos. Ninguém diz, só isso já é um cartão de visitas, né? Já é um cartão de visitas. E antes de nós começarmos, eu queria falar, ele é professor e advogado também, apesar que já não trabalha como advogado há muitos anos. Há 30 anos, deu 30 anos também de aula de yoga, né? Mas eu queria, antes de tudo, falar de alguns trabalhos que eles têm, né, e que estão à venda. Então, às vezes as pessoas podem se interessar por algum assunto ou querer aprofundar em alguma coisa, podem procurar. Nós temos esse livro que é O que o Yoga me ensinou, tá? Eu vou dar depois os telefones do professor, vou colocar também na página para quem quiser ter acesso na página do Facebook, do Sintonizando Saúde, eu vou colocar lá para quem tiver interesse pode entrar em contato com ele. Temos também um outro livro, tem até uma imagem, a número 1, que mostra um outro livro e o CD, isso. Tudo bom, Kaique? Tem o CD, que é o que está do lado esquerdo de vocês, que é o Relaxamento Consciente, e um outro livro que é a Conexão, né? Que são do professor Luciano. Todos esses dois livros e o CD, né, vocês podem entrar em contato com ele pelos telefones 2242-9114 ou pelo celular 99981-3446. É um celular da Claro, né? Se ele estiver fora de área, o professor me falou que às vezes fica fora de área onde ele mora, vocês podem tentar num outro horário que vão conseguir, se quiserem, realmente vão conseguir falar com ele. Está aqui o CD, né, para vocês verem, passou a imagem, e aqui o livro, A Conexão, né? Então, esses dois livros e o CD, vocês podem entrar em contato pelos telefones que podem conseguir tanto o CD é muito bom, né? O CD eu já ouvi várias vezes, é uma respiração consciente, né? É um relaxamento consciente através da respiração, também usando a respiração, e realmente ele é muito bom e pode ajudar muitas pessoas, inclusive com problema de saúde, pode ajudar na recuperação, né? Bom, o professor daqui a pouco vai falar para a gente também da Terra do Alvorecer em Fagundes, né, professor? Sim. Também tem um espaço lá, não é isso? Temos um pequeno espaço lá. Lá, e o senhor estava me falando que é possível a pessoa, se quiser, alugar esse espaço para poder ficar um tempo isolado do mundo, para meditar, para relaxar. Junto à natureza. Junto à natureza, né? O professor, junto com a esposa dele, a dona Lili, eles têm esse espaço e a pessoa pode entrar em contato com eles também por esses telefones que eu dei para vocês. Eu vou repetir para vocês novamente. 2242-9114 ou então o celular da Claro 99981-3446. E a pessoa às vezes quer um lugar onde ela possa ficar sossegada, livre de toda civilização. E é um lugar muito bonito, eu não tenho foto aqui, tenho no cartãozinho aqui. Uma outra ocasião eu trago uma foto grande para vocês verem.
E lá vocês podem ter oportunidade de relaxar, descansar, ficar um pouco afastado do mundo. É só entrar em contato com o professor, né? Se chama Terra do Alvorecer, não é isso, professor? É em Fagundes? É em Fagundes. É. Bom, muito obrigado pelo convite de estar Que aqui isso, nós é que no seu agradecemos. maravilhoso programa. Obrigada. É um prazer e uma honra para mim. Obrigada. Voltando a falar da Terra do Alvorecer, chamava-se Terra do Nunca, É? antes desse nome. Uhum. E as pessoas olhavam assim, ué, mas por que Terra do Nunca? Eu disse, porque nunca está pronto. Mas um dia ficou pronto e nós começamos a pensar por que nunca, né? Uma palavra um pouco não tão positiva, um pouco negativa. Para quem não tem o filme ou a história, não é? Antes do filme já existia a história, né? Aquela história daquele menino, né? Isso, do Peter Pan. É o Peter Pan. Então nós mudamos para a Terra do Alvorecer, porque ele está numa posição, é um vale, nós estamos dentro desse vale de montanhas e tem uma parte onde o sol nasce. Nós acompanhamos o sol toda vez que ele vai nascendo e bate aí na nossa propriedade. Então nós vemos Terra do Alvorecer. E também nós estamos vivendo um momento, a humanidade está vivendo um momento do alvorecer de uma nova era. Estamos muito no início, na alba. Estamos vendo um pouco a alba dessa nova era. Não é? Os raios ainda não apareceram ainda, mas a gente já vê aquela alba assim. E isso nos deu a ideia de dar esse nome assim, Terra do Alvorecer. Né? Para lembrar esse fato. Bem, professor, vamos ter um conversatório, então, né? Continuar, que já estamos no nosso conversatório. Com muito prazer. E eu gostaria, eu achei assim tão interessante, a gente tem muito assunto que pode conversar com o professor, ele outras oportunidades, ele já conversou comigo, ele vai voltar para conversar, ter outros conversatórios conosco. Muito obrigado. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que até ele aborda num dos livros dele, que é esse livro aqui, A Conexão, né? Último. Isso, está aqui, ó, para vocês verem. Então, é um assunto muito interessante porque é como encontrar o elo entre o humano e o divino. Então, é um assunto que é emergente nos dias de hoje, né? Porque esse elo está meio que... Eu não vou dizer que está rompido, porque não existe isso. Deus está sempre... No programa passado falei a beça com vocês sobre isso. Deus está sempre, o tempo todo dentro de nós. Mas nós precisamos fortalecer esses egos, esses laços, esses elos de comunicação tão fracos. A nossa comunicação com o nosso eu interior está muito fraca, está muito debilitada, está muito tomada. Vocês lembram das matrioscas que eu mostrei no programa passado? Né? Nós estamos com muitas coisas cobrindo o nosso cerne, nos impedindo de ter esse contato mais puro, né, com o nosso interior. Quer dizer, esse contato, hoje em dia, o contato entre o humano e o divino está precisando ser fortalecido. Então, eu acredito que o professor possa falar muitas coisas boas para a gente sobre isso, né? Como é que acontece, como encontrar essa conexão, professor? Como é que... Como a senhora falou, né? Está dentro de nós, né? O divino está dentro de nós. É verdade. E ele está um pouco assim, sutilmente escondido, encoberto, para que a gente pudesse usar uma coisa que ele nos deu, o livre-arbítrio. Quer dizer, eu posso escolher um caminho da direita ou o caminho da esquerda. Né? Eu tenho esse livre-arbítrio. E ele ficou um pouco assim, encoberto, assim, meio oculto, assim. Mas se nós sintonizarmos, aí essa conexão, né, nós vamos encontrar essa comunicação, poder nos comunicar. Porque nós dizemos também que chamamos muitas vezes Deus, o Pai, né? Mesmo Jesus falou assim, o Pai, né? É um dos nomes, né? O Pai, que nos dá vida, né? Mas qual é o filho que não pode se comunicar com o Pai? Não existe isso, né? Todo filho quer se comunicar com o Pai, né? Principalmente quando conhece, tem contato, né?
Então, nós também, se nós somos filhos desse Criador, nós queremos nos comunicar com Ele, né? Não através das pessoas, pode ser também através das pessoas, enquanto nós não conseguimos nos comunicar dentro de nós. Perfeito, né? professor. Mas aí essa comunicação, esse ser está sempre presente. Nós é que estamos ausentes, nós é que nos ausentamos, né? Nos esquecemos, né, dele assim. Mas ele está sempre presente, sempre nos dando vida, né? E por isso nós estamos aqui, né? Mas então como encontrar esse elo? Porque o desenho, ele mostra isso, né? Esse elo que precisa ele está ser, falando, eu vou mostrar para vocês. O desenho que está na capa do livro. Podia passar a imagem 1 de novo para a gente, por favor? Lá vai dar para ver bem esse desenho da capa do livro, que é o elo de comunicação. Olha lá, vocês têm a capa do livro aí, né? Esse elo que faz a conexão. Bem, assim, meio no estilo da Capela Sistina, né? Daquela Exatamente. criação, daquela imagem. Foi baseado nisso, daquele desenho da criação, isso. Eu conto rapidamente por que chegamos a essa Aliás, capa. o começo, a abertura do meu programa também tem um close daquele pedaço. Sim, na hora que exatamente. junta, tem os meus filhos atrás, na abertura do programa. Mas o senhor pode contar, o senhor ia contar como foi? Então, quando eu estava quase terminando o livro, né, comecei a pensar na capa, porque a capa reflete o interior do livro, né? É o rosto do livro, né? Comecei a pensar na capa. E um dia, entrando numa loja que faz trabalhos assim de informática, cópias, xerocópias e tal, no teto eu vi uma imagem grande dessa pintura, né, de Miguel Ângelo, Miguel né? Ângelo. Na Capela Sistina, né? Famosa, muito famosa. E quando eu olhei assim, eu senti imediatamente, é essa a capa do livro. Mas aí então, porque vamos colocar essa capa. Mas depois, me conectando mais assim com o interior, sempre perguntando, porque a gente tem que perguntar, não é? É essa a capa? E aí a resposta foi assim, essa capa era de um outro tempo, de uma época muito distante, né, em que se pintava, se falava do Deus, do Pai, como uma pessoa velha, assim, no céu. Você longe, diz a imagem inteira, né? A imagem inteira. E o homem aqui na terra, assim, com um dedinho assim, procurando. E, se não me engano, o divino estava numa nuvem, né? Assim, Está no alto. Uma nuvem assim no alto, quer dizer, difícil, né? E se falava muito até, por exemplo, Deus está no céu e nós estamos na terra. Até um dia que falaram assim, Deus está em você. Isso foi um grande passo, um grande avanço. Deus está em mim, mas como é que é isso, né? Então, e daí nós começamos a raciocinar, mas se Deus está em mim, como eu me comunico com Ele? Como é possível falar com Ele, comunicar, né? Porque Ele está tão perto de nós, né? Na verdade, Ele está em tudo, Ele está na natureza toda, nos animais, em tudo, nos vegetais, Ele onipresente. Está em tudo, né? No universo inteiro, né? Mas nós não vemos isso, né? Nós olhamos uma árvore, né? Uma árvore, sim, vemos um animal, mas nós não vemos o Deus ali, dentro dele. Não vemos o divino dentro de uma árvore, dando vida a essa árvore. Nós não vemos isso, né? E muito menos dentro de nós também. Só quando nós começamos a ver o Deus, a se conectar com esse divino dentro de nós, é que nós começamos a ver o divino no reino vegetal, nos animais, em tudo, né? Porque Ele está em tudo, né? Então, essa conexão foi muito perdida, né? Nós íamos fazer um desenho assim, né? Mostrando como é que foi perdida essa conexão. E nós precisamos fazer uma ligação, né? Mas ficou um desenho muito assim, muito... pesado, né? Pesado, obrigado.
pela ajuda, é muito pesado. Então, fizemos assim, tem que modificar, tem que atualizar essa ligação. Então, foi feito esse desenho aí, porque agora é uma coisa muito mais interna, muito mais íntima das pessoas, né? E nós todos temos um sensor para conectarmos com esse divino. Só que nós temos que descobrir isso. Né? E nós estamos, no momento, a humanidade está buscando isso, como se conectar com esse divino. Já há muitos movimentos, muitas pessoas, inclusive a senhora é uma dessas pessoas que está esclarecendo os outros, mostrando os outros, né, o caminho dessa conexão. Né? E principalmente é a mulher que tem mais essa possibilidade de se conectar do que o homem. Vou dizer que você está aqui sendo discriminando. Não. Ela tem mais possibilidade. Porque... Ainda bem que foi ele que falou, não fui eu. Mas eu vou esclarecer isso aí, né? Eu vou esclarecer. Porque ali tem o símbolo do yin e do yang, né? Tem. Do yin e do do mongezinho. yang. Quer dizer, aquilo é o símbolo do positivo e do negativo. Foi meu filho que desenhou. Pois é, dentro do Aliás, positivo... todo o meu cenário foram meus filhos que fizeram. Pois é, maravilhoso. Parabéns. Mas está falando do dentro símbolo. do positivo tem uma bolinha ali que é o negativo. E dentro do negativo tem uma bolinha do positivo. Quer dizer, o homem tem umas gotinhas do feminino e a mulher tem umas gotinhas do masculino. Senão também nós não nos entenderíamos, né? Mas é definido a polaridade feminina e a polaridade positiva. Em psicologia a gente usa o termo ânimos e ânima. Sim. Tem que haver um equilíbrio. Exatamente. Um equilíbrio próprio para o homem. No homem existe um certo tipo de equilíbrio entre o ânimos e a ânima, e na mulher existe um outro tipo de equilíbrio. Né? Quando não está em equilíbrio, ou seja, quando o yin e o yang dentro de cada um deles não está em equilíbrio, a coisa não funciona como deveria. Justamente, isso é uma sabedoria muito antiga, tudo, né? Dos chineses, isso, né? Verdade. Uma sabedoria muito antiga. Então, mas por que falamos que a mulher tem mais essa possibilidade? Porque ela tem uma coisa chamada intuição. Essa intuição... É típico do Yin, né? Essa intuição diz a ela muitas coisas. Né? Ela percebe sutilezas que o homem não percebe muito. Percebe, mas menos. Né? A mulher tem mais essa facilidade, porque ela está ligada ao espiritual e o emocional. Enquanto que o homem está ligado ao mental e o físico. Então, é diferente. Né? É um pouco diferente isso aí. Mas ela, então, tem que se ligar esse sensor, né? Desenvolver a intuição. Desenvolver. E por que ela não pôde desenvolver muito isso? Porque por causa da função de mãe que ela tem, né? Um instinto maternal. Ela desenvolveu muito esse instinto maternal, né? Focado nos filhos, né? Mas não utilizou muito essa... E o homem também não ajudou ela a desenvolver isso, né? Hoje vai acontecer um grande movimento nesse sentido, dos grandes mestres que estão vindo e ajudando a humanidade a dar esse passo. Então, no momento que a mulher reconhecer nessa intuição a voz divina, a voz do ser, do divino, essa voz vai poder se manifestar mais, cada vez mais, guiando ela. É isso que ela tem que desenvolver, esse lado emocional, mas ligado à intuição, desenvolver a intuição. O homem tem que fazer também, o que é difícil, é o amor, porque o divino está ligado ao amor. Né? Dizem que Deus é amor, né? Já um
Papa falou isso há muito tempo, né? Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Deus dá tudo, dá para todos, seja quem for, seja um mendigo, um assassino, um ladrão, quem for. O Recebe divino da está mesma ali, forma, dando a vida, sem discriminação. dando a oportunidade, né? Então, é isso aí que precisa ser... E o homem tem que desenvolver essa parte da espiritualidade, para chegar à espiritualidade, tem que desenvolver esse amor, o que é difícil para ele. E quando se fala em amor, eu sempre tenho muito cuidado no uso dessa palavra, porque eu entendo perfeitamente o que o senhor está chamando de amor. E eu acredito que tem muita gente que também entenda. Mas, muitas vezes, se tem uma compreensão errada, essa palavra está tendo atualmente um uso que, na verdade, não tem nada a ver com a verdadeira origem e significado dela mesma. Exatamente. Ela perdeu a pureza, não é só a pureza, mas a sua autenticidade, né? O amor hoje virou instrumento de manipulação. Eu te amo, então você tem que fazer isso para mim. É assim que funciona. E as pessoas não se apercebem disso, né? Tudo é amor. Amo fulano, cicrano, beltrano, mas não amo o aquitrano lá de trás. Então, não existe isso, porque quem ama, ama. Não tem, amo isso e aquilo, mas não amo fulano, beltrano, mas detesto o meu jardim, não vejo beleza nenhuma dele. Isso não é amor, então. O outro amor do cicrano e do beltrano não é amor, porque quem ama, ama, né? E tá difícil, as pessoas hoje em dia nem param para pensar nisso, porque só se fala amor e ninguém questiona isso, né? Se você chega em algum lugar que está se falando de amor e diz, olha... Vamos ver o que é amor, né? Que amor é esse? As pessoas já ficam assim meio de pé atrás, porque, não, amor é amor. Não é assim, não. O amor que se fala corriqueiramente hoje em dia não é amor. Não é amor. Não é aquele amor autêntico, verdadeiro, que é um estado de espírito interno que a pessoa tem que desenvolver, como está falando o professor. E aí, nessa hora, quando ele surge para tudo, não é? Não é, professor? Há muitas manifestações de amor. O amor se manifesta de várias maneiras, de vários níveis, digamos assim, né? Mas esse amor que a senhora está se referindo é o verdadeiro amor. Seria o amor universal, né? Que os mestres experimentam, né? As Exatamente. Pessoas que estão em níveis de consciência muito elevados, que têm essa consciência, né? Mas então, e se mistura muito as coisas, por exemplo, se confunde amor com afetividade, amor também. com sexualidade, que são Também. coisas diferentes. Isso, Não pode misturar, né? Sexualidade é uma coisa, amor é outra, né? Estão ali os ingredientes ali meio juntos, mas precisa separar. Precisa identificar bem. Isso, inclusive, nós dizemos no livro, né? O que significa a sexualidade. Que muita gente não sabe. O que é sexualidade? Muita gente não sabe, isso é verdade. O que é isso? Fala um pouquinho aqui para a gente, então, para o pessoal estar curioso agora. Sexualidade é uma palavra que vem de sexo. Sexo vem de 6, não é? Vem do número 6, sexo, sex, não é? Sex, do latim, dá sexo e 6, não é? E 6, mas que 6 é esse? São 6 fatores. Então, para haver uma união sexual, vamos dizer, precisam entrar 6 fatores. 3 fatores de um lado e 3 fatores do outro lado, para haver uma união de 6 fatores. Não é? Quais são esses 3? Físico, mental e emocional. E do outro lado também, quer dizer, do lado feminino, do lado masculino. Físico, mental e emocional. Mas às vezes nós vemos reuniões assim, só físicas, né?
o interesse é só físico. Então, combina o físico do lado feminino com o físico masculino, pela atração, né, dos opostos. Os opostos se atraem, é uma lei, não é? Uhum. E os iguais se repelem, né? Então, a atração natural é se unir, né? Então, mas às vezes é uma união só física. Não se entendem O mental mentalmente. e o emocional fica nem carente. emocional se entendem. Então é só física. Não é uma união sexual. É uma união de dois fatores. Físico. Só físico, um fator só. Né? Ou então é uma união emocional, de emoções. Né? E abraço, muito abraço, mas não existe uma coisa mais completa. Né? Ou então é mental. As ideias combinam, eu penso assim, eu também penso assim, eu acho isso, eu também acho isso. Então, é uma identidade no mental. Então, mas se fala uma união sexual, e às vezes não é. É verdade. Só quando isso há explica essa... até muitas coisas que acontecem. Quando há essa carência, isso me lembrou, quando há essa carência da união física, porque às vezes você tem uma ligação, vamos dizer, emocional ou mental, e a física realmente fica carente. As pessoas não percebem. Você vê aí muitos casais, às vezes, que têm problemas, porque você vê muitas mulheres narrando, toda vez que eu vou fazer sexo tenho dor de cabeça. Então, está precisando trabalhar isso. O problema não é... As pessoas correm como se fosse uma doença e buscam, como sempre, a solução fora delas mesmas. Quando a solução está dentro delas mesmas. Às vezes a solução é uma coisa simples, uma coisa como o que o senhor está falando para a gente. Vocês vejam, esse livro aqui é uma leitura curativa também, né? Tem muitas coisas que podem ajudar num processo patológico também. Isso é verdade. Você vê muitas pessoas que têm dor na relação sexual e às vezes é só uma questão de que não está vendo essa interação, essa conexão da parte física. Muito oportuno a sua colocação. Isso explica realmente muitas coisas que a gente vê, muitas colocações. E o homem não entende a mulher. E a mulher também não entende a natureza bem masculina e o homem também não entende bem a natureza feminina. Ele precisa entender muito bem o feminino e o masculino, né? O que é, como eu lido com isso. E quando não sabe, então não entende bem isso, não compreende, a mulher ela reage diferentemente do que o homem, né? O homem é muito mais físico, ele busca muito o prazer físico, a mente. A mulher não, ela precisa sentir o emocional, sentir o amor. Realmente aquela pessoa não quer só uma união física, ela tem um outro ingrediente dentro dela, né? Ela quer sentir se aquela pessoa realmente admira ela, realmente ama ela. Quando ela não sente isso, ela se oferece, mas não tem prazer nenhum. E é até um desprazer. Por isso que a profissão mais antiga da humanidade é a prostituição. Porque só a mulher pode fazer esse papel. Para o homem é muito difícil. Muito difícil ele falsear uma relação sexual, né? É muito difícil. Quer dizer que, na verdade, tem que existir os 6 fatores, 3 masculinos e 3 femininos, que são a questão física, emocional e mental. Né? Estou sintetizando aqui para vocês compreenderem bem. Mas o professor está falando uma coisa assim, mais importante ainda, que tanto no feminino, esses 3 fatores vão ter os seus pesos próprios em função de ser feminino. E no masculino vão ser os mesmos 3 fatores, mas com pesos diferentes, no físico, no emocional e no mental. Não é isso, professor? Exatamente. Então, que é necessário para haver uma harmonia, eu não vou dizer perfeita, mas pelo menos a caminho da perfeição, né?
que é o que a gente tenta o tempo todo. Sem dúvida. Né? Então, teria que haver um equilíbrio desses 6 fatores, cada um dos dois conjuntos com os seus pesos próprios. Ou seja, o lado feminino vai ter o seu próprio peso para o físico, para o emocional e para o mental. E o lado masculino vai ter também o seu próprio peso. Esses pesos, na hora que os 6 forem agregados, eles vão se completar e vai haver uma harmonia completa. Não é isso? A união sexual. Exatamente. De 6 fatores. De 6 fatores. Cada um com os seus pesos próprios. Isso que é importante entender. O homem, vamos dizer, só para vocês perceberem, um homem, vamos dizer, com um peso maior no físico, mas que vai contrabalançar com o peso maior da mulher no emocional. Quando se juntar, vai haver um equilíbrio, não vai haver buraco nem falha, a coisa vai estar em completo equilíbrio, não é isso, professor? Exatamente, é isso, exatamente é isso. Então, isso, e eu vejo assim muita dificuldade dos homens também entenderem bem a mulher e as mulheres entenderem bem os homens. Né? Porque só quando existe uma união assim, de 6 fatores, é que pode surgir um 7º ponto, que é superior, onde é uma união mais elevada, né? Num plano espiritual. Senão, é uma união de 6 fatores, mas não chega a um 7º. Continuar a harmonia. O 7º precisa ter um sentimento já ligado ao divino, né? À espiritualidade. Ambas as pessoas precisam ter um desenvolvimento na espiritualidade para chegar a uma união assim. E isso só é possível entre 2 seres. Para uma pessoa só é difícil chegar a isso, né? Seja homem ou seja mulher, é mais difícil. Não é impossível, porque diz a sabedoria dos mestres que é possível quando você faz uma ligação, uma conexão tão profunda com o divino dentro de você, você está completo. Você está praticamente... É muito mais difícil, realmente. O processo, quando a pessoa tenta fazer esse processo sozinha, a dificuldade, primeiro, que ela encontra é que ela percebe que é ela e Deus. E a gente tem a tendência a colocar sempre em alguma outra coisa. E isso é possível, como ele falou, atingir esse estágio do divino, mas você está usando como se fosse um atalho, né? Uma coisa assim. E quando é direto com Deus, esse trabalho é muito mais difícil, porque a pessoa não tem alguma coisa palpável e tem que transitar meio que no escuro por um certo período, completamente na confiança, na fé. Mas é um passo que a gente vê que grandes mestres deram e que é perfeitamente possível também. Agora, quando tem o outro, há sempre um atalho que facilita o caminho, né, professor? Porque quando a gente fala de físico, mental, emocional, são energias. Nós estamos falando de energias. O que é matéria? Matéria é energia concentrada. Né? Então, esse é o lado físico. Mas o lado emocional são energias. Nós estamos lidando com energias, em diferentes níveis. Né? Quando falamos de mental, nós também estamos tratando de energias, de uma faixa mental, energética. Tudo energia. Vibrações eletromagnéticas. Quer dizer, essas energias têm que estar conectadas, né? Para ter um resultado, né? Para acontecer um resultado. Nós buscamos isso. Mas é difícil. Esse conceito que o senhor colocou, isso é uma coisa muito importante. E o fato de não ser uma coisa que as pessoas conhecem isso no seu trivial, dificulta muitos entendimentos, que às vezes as pessoas já têm crenças formadas e isso ajuda a poder transformar essas crenças, que é essa ideia da energia, né?
foi no ano retrasado, eu dei uns programas de sequência sobre física, esse ano eu vou fazer isso de novo, já tenho em mente fazer isso, porque essa compreensão do que o professor falou agora, que é tudo energia, são vibrações, são frequências, podemos falar isso de diversas formas, permite que a gente compreenda que nós não somos um corpo só, é um espírito, né, que tem um corpo, e que existe uma conexão com o divino. Né? Quando se tem esse conhecimento de que já existe cientificamente, como as pessoas gostam, né? Que é científico hoje com a física quântica, isso facilita um pouco, quer dizer, as pessoas, pô, mas isso já é científico, então isso é verdade, então a matéria é energia, né? E isso é uma coisa que a gente ainda não tem, é uma crença de que matéria é matéria e tem que ser tratada como matéria e acabou. Né? E aquela história, né? A parte não representa o todo representa todas as partes, mas a parte não representa o todo. Então, são coisas que a gente tem que bem clara, né, professor? Exatamente. Mas vamos continuar sobre a nossa conexão que você estava falando. Continuemos. Pois é, então essa conexão, nós temos que encontrar isso e estabelecer essa conexão com o divino, com a voz interna. Né? E essa voz, então, vai se comunicando. O divino vai se comunicando à medida que nós vamos confiando. Porque quem não confia dentro de nós é a parte humana, o mental. É a parte mental. O humano, a parte mental dentro do humano. É o que não confia. A mente sempre duvida. Né? E mente. Ela mente. Por isso ela já tem esse nome, já diz. mente. Né? Eu tenho dito aí para alguns amigos assim, eu digo, olha, teve uma pessoa, um personagem, né, que há muito tempo apareceu na humanidade, e isso está escrito num livro chamado Bíblia, né, um livro muito conhecido de todos. Né? E esse personagem chamava-se Moisés. Ele trouxe os 10 mandamentos para mostrar às pessoas o que elas tinham que seguir. Então, vamos citar dois mandamentos. Não roubar e não mentir. Fora dos outros. Né? Olha, se Moisés viesse hoje e olhasse a humanidade, ele ia ficar decepcionado. Ele ia dizer, mas 2000 anos se passaram, mais de 2000 anos, e ainda não são cumpridos os meus mandamentos. Verdade. Né? Então, nós estamos vivendo isso ainda. Bom, então, nós estamos nesse tempo de fazer essa conexão com o divino, né? Para sermos guiados. E aí, à medida que nós vamos confiando nessa voz interna, né, ela vai nos guiando, vai nos mostrando os caminhos, o que é que nós temos que fazer. E o mental tem que confiar no coração, que a voz vem daqui, né? Esse mental se desenvolveu muito, muito, ultrapassou, esqueceu do coração. O coração ficou abandonado, né? Mas o coração é o centro, né? O quarto chakra, né? O quarto centro energético do ser humano, onde estão os gurus, né? Ali está essa voz, né? Então, o mental tem que fazer essa ligação com o coração, né? Porque se a gente fala só assim, a gente pode falar só assim, mental, transmitindo pela mente conhecimentos, né? Mas é frio. Ou então a gente transmite só do coração. É muito quente. Também não tem equilíbrio, Mas não tem equilíbrio. Tem que ser assim, ó. Assim. O coração tem que haver uma e a harmonia. mente. Os dois. Né? Aí está mais de acordo. Né? Então, o mental tem que reconhecer essa voz interna e respeitá-la. E respeitá-la, porque a mente não é o comandante. Atualmente é. Atualmente essa mente cresceu tanto que está dominando tudo. O racionalismo está imperando. Né? O racionalismo.
Então, mas a mente não é tudo. A mente é uma partícula mínima da inteligência cósmica, né, da consciência cósmica. É uma partículas infinita, é um grãozinho de areia que a gente nem vê, de tão pequeno, né? Mas nós não temos essa dimensão, essa ideia dessa proporção, né? Só quando a gente vai um pouco, viaja de avião, vai aos 10 quilômetros de altura, a gente vê aqueles edifícios, os carros. Daqui a pouco a gente não vê mais os edifícios, não vê mais os carros. Cadê o ser humano que está lá dentro do carro? Não se vê mais nada. O ser humano desapareceu. E assim nós vamos desaparecendo no infinito. A nossa Terra é um pontinho dentro da galáxia, né? É um ponto minúsculo, né? E nós estamos ali dentro daquele ponto, tão pequenininho, né? E a nossa mente, às vezes, dá uma demonstração de grandeza, né? De domínio, de poder, né? Aí nós entramos num outro assunto, porque nós viemos do reino animal. Nós ainda herdamos muitas coisas do reino animal, que é o reino mais próximo nosso, né? Que nós temos que superar essas coisas, nós temos que ultrapassar para darmos um passo. E aí precisa consciência, tomar consciência. E nós estamos vivendo nesse tempo essa necessidade de ultrapassar, porque nós temos uma tecnologia fantástica, maravilhosa. Mas como humanos, nós não evoluímos muito aí. Nós, na verdade, desprezamos. Você falou que nós viemos dos animais e, na verdade, o que nós recebemos de graça, esse salto, foi a consciência. E nós praticamente não fazemos uso dela. Essa é a questão, né? E daí nós estamos sendo dominados pela tecnologia. A tecnologia, ou ela está num estágio avançado, deveria ser fenomenal para nós. E não está sendo, porque nós não estamos sabendo usar a tecnologia com consciência, né? Que é exatamente o que o senhor falou. A tecnologia é para nos ajudar. Deveria, né? Ao nosso desenvolvimento. Exatamente. Né? Como humanos, mas nós não podemos ser escravos da tecnologia. Que é o que está acontecendo, né? Ela, em vez de auxiliar no nosso desenvolvimento, nós estamos sendo escravos dela. É o que a coisa está... E está se transformando nisso por nossa própria vontade. As pessoas não têm consciência e vão se deixando ser engolidas. Exatamente, né? Exatamente. Esse é um dos perigos, né, que aquele físico, o maior físico da humanidade, né, Stephen Hawking, Stephen Hawking. Ele diz que um dos perigos de acabar a humanidade é a inteligência artificial. Quando se desenvolve tanto essa inteligência que começa a combater os humanos. Se torna superior aos humanos e começa a combater. E quando os humanos vão querer combatê-la, ela os destrói. É um dos perigos que ele vê assim. Mas há outros perigos e nós já tivemos a oportunidade de ler isso. Ele mostra assim umas previsões, né, do momento que nós estamos vivendo, o que pode acabar com a humanidade. Que a humanidade sempre chegou em alguns momentos em que ela podia desaparecer. Mas nós ultrapassamos isso. Superamos, né? Mas nós estamos num momento assim de mudanças, grandes mudanças, né? Nós temos que mudar certas coisas, mas para mudar certas coisas nós temos que abandonar umas, quebrar outras para começar. Essa é a grande questão. Mas, muitas vezes, quando você está num estágio, eu pelo menos desconfio disso. Quando você está num estágio de muita dificuldade de lidar com isso tudo que você está falando, né?
Eu acho que a mudança só acontece quando alguma coisa drástica acontece. E aí, de repente, a pessoa muda porque tem que mudar, ou se não mudar, fica para trás. Obriga a mudar. Exatamente. Eu desconfio que a coisa vai ser por aí. Tá? Mas, eu estou falando do Stephen Hawking, uma das coisas que mais me deslumbra na física é que nós, de repente, comecei a ver surgir uma linhagem quase, não é exatamente uma linhagem, mas é um grupo de físicos que começaram, hoje em dia você tem físicos que entendem muito de filosofia. A filosofia e a física a nível, não a nível de cálculo, mas a nível de compreensão, ela está se mesclando. Os físicos, você vê, Exatamente. Físicos pedindo ajuda a filósofos, muitos físicos escrevendo muitas coisas que você lê e diz, isso foi um filósofo que escreveu, não foi um físico. O próprio Stephen Hawking leu praticamente todos os filósofos e conhece filosofia a fundo, né? E o trabalho da física quântica foi que começou, né? Quer dizer, isso começou com Einstein, com a teoria da relatividade. Quando ele surgiu com E igual a mc ao quadrado, isso começou, né? Eles começaram a ver a natureza, tudo terem movimentos que não dava para entender pelos nossos conceitos normais, né? E aí esse movimento começou e eu acho que isso é uma coisa que pode nos ajudar muito. Eu me lembro que houve época em que eu falava algumas coisas e eu era maluca, eu era louca. Hoje em dia eu posso falar as mesmas coisas e dizer, olha, está aqui a comprovação científica disso. Quer dizer, para mim, pelo menos, Verdade. Isso é uma coisa muito boa, porque é desagradável quando você fala algumas coisas e as pessoas... Não é nem a questão de me acharem louca, porque eu me acho louca, como diz o Hermógenes, né? Deus me livre de ser normal. Mas dá uma certa tristeza você olhar as coisas, perceber, ver, e as pessoas em volta olham e não veem nada daquilo, né? E aí isso dá uma certa tristeza, mas agora a ciência está começando a ajudar. Todas essas coisas que você está falando, Nelson, já tem assim um suporte científico para isso, né? Isso foi muito boa a maneira como o senhor colocou essas questões, porque é exatamente isso. Muito obrigado. É exatamente isso que o senhor está falando, dessa conexão, né, desse elo, como a gente pode começar a caminhar para encontrar esse elo entre o humano e o divino, né? Como pode ser esses nossos passos iniciais. Porque nós erramos muito, né? Como nós temos o livre-arbítrio, nós erramos. Mas aí como é que eu vou saber se eu errei? Eu tenho que experimentar, não é? Aí aquele tal quadrado que eu falei uma vez aí, né? Do quadrado que nós... que eu vou querer que o senhor fale alguma vez aqui. Hoje desequilibramos facilmente, né? Facilmente em vários lados, né? Então é preciso um cuidado aí com isso aí. Agora perdi o fio da meada, tá? O que eu ia dizer? Nós estávamos falando sobre como a tecnologia, o senhor estava falando de como a tecnologia poderia ser útil a gente. Sim, pois é. E não, nem sempre tem sido, né? Nem sempre tem sido. Inclusive... mas e a ciência ela vai se unindo, né? Vai voltando porque houve um rompimento entre a religião e a ciência, né? Houve um rompimento, a ciência se afastou da religião e a religião também se afastou, mas vai haver um consenso, uma união, né? Isso. Porque nós temos que respeitar tudo, né? E elas andam juntas, as pessoas começaram a não perceber isso. É que a ciência ajuda a explicar muitas coisas que a gente só sabe pela fé, né? Mas a ciência explica. Então, está unindo, estão se dando as mãos, né? E isso é muito bom, isso se dar as mãos. Né? Isso vai facilitar o caminho, né, professor? Isso vai facilitar bastante o caminho. Aquele assunto que você começou a falar do seu quadrado, né? Sim. É um assunto, eu já assisti um conversatório, já participei de um conversatório em que ele colocou isso e ele vai voltar aqui para falar para a gente exatamente desse quadrado, né? Desse suporte que a gente, quando uma perninha falha, né?
A senhora me der essa honra, né? Não, claro, já está convidado para falar, porque é muito colocação dele, eu sempre uso, vocês já viram aqui várias vezes, eu sempre faço colocações em função do tripé, né? Vocês já estão acostumados, sempre monto os meus esquemas em função de um tripé. O professor colocou em função de um quadrado, mas foi muito legal. E tem toda a lógica, né? É uma coisa assim que é até, vamos dizer, é um ensino, um aprendizado que a gente faz que pode nos ajudar. A fórmula, como ele coloca isso. Então, ele vai voltar aqui para falar para a gente sobre como é que é essa questão do quadrado. Hoje já aprendemos muitas coisas, né? Foi muita coisa nova. E eu vou repetir para vocês, quem tiver, só quer alguma coisa a mais, que eu vou falar de novo o seu telefone, mostrar os seus livros, que a gente já está chegando ao final do nosso programa. Tem alguma coisa a mais que você queira colocar? Não, eu agradeço muito essa oportunidade. Nós é que somos agradecidos. Está me oferecendo, né? De poder esclarecer algumas coisas, espero que sejam úteis. Nossa, com certeza. Muitas coisas hoje boas, novas, colocações, porque é sempre bom, às vezes os assuntos são semelhantes, mas colocados de uma forma diferente, amplia a compreensão. Né? As pessoas podem entender melhor, o senhor coloca muito bem as questões. Eu acho que promove uma compreensão boa não vou dizer problemas, porque não são dos problemas, mas de como caminhar, né? A ideia é centrar nisso, né? O que foi, o que fizemos, mas procurar caminhar agora de uma maneira que nos leve, como diz o livro do professor, a essa conexão, né? Ao encontro, a esse encontro nosso, do humano, com o divino. Então, acho que são pontos importantes nessa caminhada, né? Sim. E porque os ensinamentos que eu recebi, né, dos mestres, sempre diziam assim, né? Eles sempre diziam assim: ouve, analisa e não aceita logo. Analisa, investigue. Se for útil, se sentir que é bom, está certo, siga. Mas se sentir que não, abandone. Mas continue investigando. Isso. Continue pesquisando. Isso né? Continue procurando compreender a vida, né? Que é a grande arte. É isso mesmo. Eu sempre digo aqui, não acredito em nada do que eu falo, mas usem tudo para pensar. Exatamente. Sempre digo isso aqui, porque isso é fundamental. Até mesmo porque um grande aprendizado que nós temos que fazer, o mundo de hoje está precisando muito disso, é aprender a pensar. Eu vejo o texto de Kant sobre isso, já falei para vocês sobre isso, e eu digo, gente, ele escreveu há tanto tempo atrás e a gente ainda não sabe pensar, né? Nos guiamos pela cabeça dos outros e não é por aí. Fazer como o professor falou, né? Usar para pensar. Se é bom, a gente usa. Se não é, deixa de lado e continua buscando, como o senhor falou, né? Isso é que é importante, isso é muito importante, né? E aí eu digo para completar, né? Sim. O senhor raciocínio que eu estou com a senhora também. Não acredita em nada do que eu falei. Mas use para pensar. Essa que é a parte importante. Usar para pensar a respeito, né? Que não só é a possibilidade de aprender alguma coisa nova, extremamente benéfica, como também está exercitando essa capacidade de usar o próprio pensamento, o próprio discernimento. Não fazer porque falaram que é assim, mas fazer porque eu pensei e percebi que é melhor para mim, né? Então, eu acredito que o caminho seja bem por aí. Mesmo porque, né, aqui entre nós, quem fizer isso vai ter muito mais dificuldade de ter qualquer patologia no cérebro, porque vai movimentar os neurônios, as conexões neurais, vai tudo funcionar tanto lá dentro, né? E quanto mais louco for o que a gente escuta, mais a gente tem que pensar a respeito e mais as nossas conexões vão ficar saudáveis, vivas e bem dispostas. Sem sombra de dúvida. Quem pensa não fica com problemas de nenhum tipo,
na cabeça, né? Sem É que nem fazer exercício físico. Se você se senta, se deita e nunca exercita nada, daqui a pouco você está com problema nas pernas, problema aqui, problema ali. Mas se você exercita o corpo, né, o corpo tende a ficar mais saudável. Aqui dentro no cérebro é exatamente a mesma coisa. Se a gente exercita os neurônios, tem conexões cerebrais firmes, tudo funciona melhor. Vocês veem o próprio exemplo do professor, né? Ele está extremamente lúcido e colocando ensinamentos fabulosos para a gente, que pessoas, eles não viram, que não mostraram, mas que pessoas com menos da metade da idade dele não conseguem pensamentos que as pessoas não conseguem articular, porque o cérebro já está morrendo. Imagina quando uma pessoa assim, quando tiver mais idade, não vai estar funcionando o cérebro direito. Então, é fundamental que vocês usem todos esses conhecimentos para pensar, certo? Bem, professor, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Eu vou lembrar de novo dos livros do professor, O que a Yoga me ensinou, A Conexão, esse aqui, que é o que a gente hoje falou bastante a respeito dele, e esse CD que é excelente para quem quiser, como processo terapêutico também, para auxiliar num processo de cura, esse CD dele, que é Relaxamento Consciente. Tá a imagem aí, vocês podem ver melhor o livro do lado direito, o CD do lado esquerdo, né? E aí eu vou repetir os telefones do professor, 2242-9114 ou 99981-3446. Ele é um celular da Claro, isso que às vezes fica fora de ar, na residência dele ou em alguns outros lugares, e aí as pessoas tentam outro horário que vão conseguir com certeza falar com o professor. Bem, como eu falei, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço muito, professor, a sua participação e com certeza eu agradeço também muito vamos tê-lo de volta em outros programas, não vamos? Então, eu só queria lembrar para vocês da babosa, tá? Quem quiser o preparado pronto com mel, aloe vera, que é a babosa, e gelé real, já vem pronto para consumo. Ele é fabricado no Rio Grande do Sul, né? É o mesmo preparado que o Frei Romano Zago, que foi quem deu o incentivo ao início desse processo de fabricação. Ele fala nos livros dele, nos 2 livros dele. Quem quiser pode entrar em contato no telefone 2237-0720, DDD 24, tá? Bem, nós estamos terminando por hoje o nosso programa, contamos sempre com vocês. O nosso programa é ao vivo, às sextas-feiras, às 13 horas da tarde. E nós temos 2 reprises oficiais. Nas segundas-feiras, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou nas quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. Vocês também podem assistir os programas, além de ser pelo TV Vila Imperial, canal 19, pela TV mesmo, podem assistir pela internet no site da TV Vila Imperial. Ou então, na página da TV Vila Imperial no Facebook. Lá vocês podem assistir, inclusive, através dos dispositivos móveis de vocês. Vocês podem também, se quiserem assistir qualquer outro programa anterior, ou até mesmo esse nosso programa de hoje, daqui a uns dias também vai estar lá. É só entrar na página do Sintonizando Saúde, que lá vai estar o programa e colocações, por exemplo, eu vou colocar lá os telefones do professor, para quem quiser entrar em contato com ele. Então, várias informações de dentro do programa eu também coloco em imagens fora do vídeo do programa, né? E quem não tiver Facebook pode entrar no YouTube, lá pode ir na minha página, Maria Madalena Matos, e assistir qualquer programa do Sintonizando Saúde. Bem, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.